uma pessoa nova no centro, às vezes a pessoa realmente ela tem a boa vontade e ela tem até o conhecimento, mas não tem o comprometimento. Então tem esse requisito, pré-requisito também, que é bem difícil. Então a gente percebe, né, de todo mundo que está aqui, além de estar interessado, estar comprometido com a tarefa. Porque, gente, passar 2 dias de um final de semana longe das suas famílias. Eu moro aqui do lado, mas vocês vieram de longe. A maioria. Estar aqui já mostra que já existe esse esforço de se comprometer. E não adianta querer, por mais que você esteja preparado, pode ter todos os cursos que a casa oferecer, mas não se comprometer mesmo, sabe, estar lá e saber que o voluntariado, tudo bem, eu sou um voluntário. Voluntariado ninguém te forçou, mas uma vez que você aceitou, você assinou ali com Cristo. Olha, eu estou aqui, Jesus, conta comigo. Então isso é compromisso. Em síntese, continua e confia. A especialidade da tarefa não se compraz com improvisações descabidas, razão pela qual os servidores integrados na evangelização devem buscar continuamente a atualização de conteúdos e procedimentos didático-pedagógicos, visando o melhor rendimento em face da economia da vida na trajetória da existência, considerando-se que, de fato, os tempos são chegados. Então, como a Miriam falou, essa tarefa é muito importante, né? Portanto, nós precisamos de todos nós envolvidos, mobilizados, e temos o direito, inclusive, de pensar em não estar, ou pensar que não vai dar conta. Mas na hora que a gente pensa, chega alguém com o coração junto e nos dá a mão e diz, nós estamos juntos. E aí juntos a gente estuda, se prepara e continua a tarefa. Bom, o que a gente precisa considerar exatamente para que a gente tenha êxito na qualidade pedagógica, na dimensão pedagógica? Então, só para dar uma pista, né, o que vocês acham aí que nós temos nessas ilustrações? O que nós precisamos ter claro? Mapa, bússola. É a diferença do de baixo para o de cima que está cego. Vamos lá? Clareza dos objetivos. A gente precisa saber aonde a gente quer chegar, né? Porque senão a gente não tem condição de poder navegar para o lugar certo. Para isso, sabendo aonde a gente quer chegar, a gente planeja. E aí a gente traça a trajetória, a rota, e aí para poder garantir o êxito na tarefa, que a nossa missão consiga ser cumprida, né? Então a gente planeja, tendo como foco os nossos objetivos, e com isso, certamente, teremos êxito na tarefa. Simples assim. E Einstein traz uma questão bem interessante. Olha que legal essa frase. Criatividade é a inteligência se divertindo. Olha que bacana. E aí, nós estamos chamando a atenção do que é o planejamento. O planejamento, na verdade, é uma construção, e ele é criativo e personalizado quando intencionamos que ele seja um planejamento de sucesso. Então, nós não temos amarras, não temos o molde, a receita, aquela prescrição. Nós temos um objetivo claro e nós planejamos para alcançar esse objetivo. Para isso, a gente vai levantando uma série de variáveis, quem é o nosso público, né? Quais são as nossas condições físicas, ou seja, uma série de elementos, que depois a gente vai aprofundar mais, de fato, para que a gente possa conseguir chegar ao nosso objetivo, à nossa meta. E esses planejamentos, que são os nossos encontros de estudos, eles são personalizados, ou seja, nós construímos o planejamento que a gente vai ler. Quando a gente pegar o mapa, a gente vai conseguir entender, né? E ler. Então, é uma construção pessoal. É contextualizado. Por quê? Porque ele tem que estar de acordo com o contexto onde ele vai ser vivido, aplicado. Por isso, não dá muito certo a gente pega o planejamento, então aqui, ó, cumpre essa aula. E aí, não sei se vocês já viveram isso, mas vocês estão com uma turma no ano, e vocês estão com a mesma turma no ano seguinte, com outras crianças. E aí você vai e pega aquela sua aula,
né? E aí você traz a aula, no primeiro ano foi um sucesso. Desta vez parece que não teve menor efeito. Portanto, a gente precisa rever esse planejamento para contextualizá-lo, né? E que aquilo tenha sentido e significado para aquele grupo de evangelizandos. Fundamentado doutrinariamente, isso aí já é o ponto pacífico. Criativo. Por que criativo? O que é a perspectiva da gente usar da criatividade? É botar a inteligência para brincar. Até a gente se anima quando a gente pensa na inteligência brincando. Né? Porque não é aquela coisa boring. Né? É de fato aquilo que vai provocar uma série de emoções interessantes para que eu me interesse por aquela experiência de aprendizagem. E flexível. Então, assim, não, pera lá, porque não está na hora de fazer isso. Pera aí, pelo meu plano, eu estou no item 2. Essa sua pergunta já é do item 3. Aguardo que daqui a pouco vai chegar lá. Né? Ou então a gente corre o risco de alguém, um evangelizando, fazer uma pergunta e falar assim, isso você vai aprender quando estiver no ciclo 4. Porque está lá no planejamento do ciclo 4. Então, em que momento a informação é importante? No momento que ela aparece. Aí a gente pode estar até despreparado para ela? Pode. Qual é a saída? Vamos pesquisar juntos, inclusive. Olha, pesquisa você, pesquiso eu, pesquisamos nós, e no próximo encontro a gente conversa sobre isso. Próximo encontro? Ué, mas aquela aula era para uma aula só, o planejamento? Aquele tema era de uma aula só. Como é que eu vou puxar o tema para o próximo encontro? Pode isso? Deve isso. E essa flexibilidade está vinculada também a essa dimensão. Ok? Vamos lá? Dicas. Priorizar os diálogos. E aí a gente vai ver que a dimensão relacional ela vai sendo integrada, porque ela é extremamente importante na perspectiva pedagógica, porque o diálogo faz com que a gente saiba o que o outro pensa. E com isso eu tenho pistas para saber quais são meus pontos de partida e como o processo pode ficar mais rico para o nosso grupo. Né? Bom, nessa contextualização nós temos os temas doutrinários, né? Que aí as temáticas, os conteúdos doutrinários, os contextos sociais e pessoais, porque esses contextos são importantes. Lembra lá Jesus? Ele trabalhava a partir, ele conversava e dialogava a partir dos contextos que estavam lá. Os ensinamentos deles são atemporais, estão até hoje. Né? Mas a forma como ele fez a abordagem com um e com o outro tinha a ver com aquele contexto do um e do outro que estava na relação de aprendizagem. Os temas cotidianos, e a Miriam falou disso antes, ou seja, nós temos os temas doutrinários que transitam com muita possibilidade da gente ilustrar com temas cotidianos, ou eu posso partir de um tema cotidiano, que seja de interesse ou de importância para aquele grupo, e trazer a fundamentação doutrinária para poder dar consistência a esse processo. E a doutrina espírita em si, né? Voltou. A promoção de vivências, e aí a gente fala aprender qual é? Cabeça, coração e mãos. Fazendo fica muito mais legal. Ah, mas é só legal? Não. Fazendo a gente tem a condição de experienciar. E nada como uma experiência. A experiência a gente, porque ela nos atinge, né, emocionalmente inclusive, e a gente tem um sucesso maior. Então a gente pode ter uma sala de aula que é auditório, ou pode ser uma sala de aula que para alguns, quando ela fala, que bagunça é essa? É uma bagunça super boa, né? É um laboratório. E a construção do ambiente lúdico e afetivo. Ah, mas como assim? Então, vamos fazer uma brincadeira? Lembra dele lá? Vamos brincar de alguma coisa? Você já, mas como assim? Na aula de evangelização você vai brincar? Ah, eu vou trazer um jogo para a aula de evangelização? Né? Se a aula for o jogo, e só o jogo, para brincar, aí a gente está perdendo muito tempo. Né? Mas se a gente utilizar essas ferramentas para tornar aquela dinâmica lúdica, interessante, agradável, né? A gente vai ganhar com criatividade, as relações melhoram, confiança, inovação, liderança, atuação plena, autoconhecimento, autoestima, brincadeira. Isso tudo cabe na evangelização com sentido e significado. Ela só precisa ter contexto. Né? Uma brincadeira pela brincadeira pode parecer estranha, e pode ser estranha, inclusive. Mas eu posso ter todas as brincadeiras
de forma contextualizada, fazendo muita diferença para o processo ensino-aprendizagem. Promover espaços interativos, ou seja, não dá, né, para ficar só alguém fala e todo mundo escuta, e aí esse alguém é sempre o adulto, e quem escuta são sempre os evangelizandos. E a reação só pode ser essa, né? Porque, na verdade, isso é o que acontece conosco. Nós, adultos, também, quando as questões não nos tocam, estão desinteressantes, independente dos nossos cansaços, que às vezes nos deixam, né, mais depois do almoço, essas coisas assim, mas a dimensão de termos espaços interativos quer dizer que entendemos que todos que estão naquele espaço são sujeitos. Sujeitos que podem e devem, de forma ativa, participar. Não tem alguém que ensina e alguém que aprende, alguém que fala e alguém que escuta, alguém que manda, alguém que obedece. Isso foi no nosso tempo da educação formal, que hoje, até na educação formal, isso já está completamente colocado de lado, porque não tem sucesso nenhum. Vamos lembrar de Jesus de novo? Como é que é? Botava todo mundo em fila e falava, agora sim, o primeiro, né, era debaixo da árvore, era onde estivesse. E ele fazia nos diálogos essa perspectiva de espaços interativos. Incrível! Com a internet temos resposta para quase tudo. Aí é a observação que a Miriam fez. Agora só falta aprendermos a fazer as perguntas. Então, ensinar a perguntar ou criar situações que estimulem a perspectiva da curiosidade, né, isso faz um planejamento ser super significativo. Para eles estão tendo a ideia naquele momento, mas a gente criou uma situação para despertar a curiosidade, para eles fazerem a pergunta, e aquela que eu gostaria para disparar o processo da aula. E que se vier uma que eu também, porque quando a gente planeja, a gente tem uma intenção. E quando a gente tem uma intenção, a gente cria uma expectativa. Mas essa expectativa precisa ser flexível. Senão fala assim, meu Deus do céu, eu criei com essa expectativa, mas não era isso não que você tinha que responder, era outra coisa, né? Então não é um manual. O tempo. Esse tempo é uma organização que precisa responder a critérios de flexibilidade que permitam identificar a cada tarefa a duração necessária para alcançar os objetivos. E aí é uma diferença importante entre o tempo e a bússola. É aquilo que a gente falava. Eu fiz um planejamento desse conteúdo para uma aula, então eu não posso continuar, né? Eu não posso passar isso para outra aula. Porque como é que vai ficar meu planejamento? Era só uma aula que estava prevista para esse conteúdo. Então, o tempo, ele vai corresponder, né, à nossa dimensão, da nossa meta, dos nossos objetivos, a perspectiva aí da bússola, que é o nosso norte e aonde a gente quer chegar. Usar recursos didáticos, tecnológicos e atrativos. Muitas vezes, em especial para os jovens, em algumas estruturas de evangelização, acontece que esses jovens ficam, aí a gente quer trazer tudo. Eles estão da tecnologia, então eu tenho que trazer tecnologia, então eu tenho que trazer esse tipo de música, ou eu tenho que trazer aquilo outro. E, ao mesmo tempo, despreza, por exemplo, o quadro negro, que é uma perspectiva antiga, né? Mas que necessariamente, se a gente planejar, ela fica completamente interessante. Porque é um negócio branco que risca e vira outra coisa que eu jamais tinha visto, né? Não é só touch, passar o dedo na tela e tal. A gente vai poder conversar mais sobre isso. E uma lei que resolve muitos problemas. A gente precisa trabalhar essa lei, que é a leitura. Estimular a leitura. Essa realmente é uma demanda importante. A gente vai falar mais sobre isso amanhã, porque necessariamente é pelo livro que recebemos ensinamentos e a orientação, o reajuste mental e a renovação interior do livro Pai Nosso. Estímulo à expressão artística também é uma estratégia super importante. São linguagens que nos ajudam a entender e compreender melhor conceitos e conteúdos. Bom, para finalizar, considerando as características gerais da infância e da juventude e as singularidades enquanto espírito imortal, esse é um conhecimento que nós temos dos nossos evangelizandos, que eles são espíritos imortais. Na dimensão da qualidade pedagógica, o que considerar no planejamento dos encontros de evangelização, de modo a favorecer o conhecimento doutrinário, o aprimoramento moral e a transformação social. Então, antes de planejar uma aula, a gente se faz essa pergunta.
E vamos ver se a gente consegue, no nosso planejamento, trazer elementos que ajudem a responder essas questões? Que estratégias metodológicas e didáticas mostram-se adequadas à ação evangelizadora e àquele grupo de evangelizandos, né? E que expressão artísticas podem ser úteis à prática da evangelização e tantas outras coisas mais. Muito bem. E agora, a qualidade relacional. Quem do grupo gostaria de expor? Oi? Pode? Quem que gostaria de falar aqui na qualidade relacional em relação ao... Alô? Alô? Então, da qualidade relacional, que nós vimos no vídeo, várias coisas, algumas pessoas já falaram da questão de dele jogar a tia Cláudia no bus, né? Under the bus. Então, não tem uma relação com a Cláudia, né, tadinha? Acho que a relação da diretoria, que aquela mulher parece que representava a diretora do centro, com o trabalhador, dando ele uma tarefa sem preparo nenhum, né? Então, essa relação faltou ali, né? O que a pessoa... E essa é uma questão, às vezes, interessante. Você dá à pessoa que está chegando no centro o trabalho que é necessário ou o que ele gosta de fazer. Né? Que você tem essa balança para medir. A relação com as crianças, alguém já falou, eu achei assim, ele tinha uma relação que a criança não consegue entender as coisas, que elas são incapazes, né? Então você tem que ter uma relação que a criança é um espírito imortal, aquela, né, extrair coisas dali de dentro, né? Se a sua visão da criança já é baixa, onde é que você vai chegar, né? Então você tem que ter uma visão que a criança é capaz. Confiar na criança, né? Confiar na criança. O que mais? É saber quem a criança é, né? Confiar, mas saber quem é. Então ele não sabia do que elas sabiam porque não sabem quem elas são. Qual é o nível de conhecimento, família, etc, etc. Não tinha essa relação. Então, e a criança, como a gente tinha falado no nosso grupo aqui, lembrando Pestalozzi, que ele falou que não poderia passar conhecimento sem o amor. Então, é saber que eu me importo com você, o evangelizador, que eu quero que você aprenda porque eu gosto de você, eu gosto de estar aqui com você. Não é eu estou cumprindo uma obrigação se agora acabou meu trabalho, vai. Right? Perfeito, perfeito. O que eu ia falar é sobre exatamente a questão do improviso, né? Que na casa espírita, em qualquer atividade que tem direto acesso ao público, o improviso é a origem de grandes catástrofes. E na evangelização toma um caráter furacônico, entendeu? O poder de destruição do improviso na evangelização é muito maior. Sem dúvida. Mais uma observação, então, para a gente... Uma sugestão, na casa que eu estou agora, eu moro 4 meses aqui com a minha filha e 2 filhos que eu moro aqui no Brasil, então mas na casa que eu frequento lá, é bem interessante para que não haja improvisação. Primeiro, em maioria, quem são os alunos da evangelização? Filhos dos trabalhadores. Então, em reuniões possíveis, que todos esses pais saibam o que está se passando ali, especialmente na classe do seu filho, e ele ter até condições de estar sempre atento e com a possibilidade de auxiliar. O improviso, numa sessão pública, que seria a mesma coisa, assim, tem o palestrante do dia e tem aquele, com 2 meses já esse planejamento, e esse planejamento acompanhado sempre de um outro que está em conexão e trabalho junto e que siga. E a mesma linha na evangelização. A gente vai ajuda falar um pouquinho muito sobre essa questão. Ângela, você queria falar também? Só para a gente poder encaminhar. E é só para fechar até, só continuando até a fala da Ilza, né, fazendo um resumo. A questão da improvisação, que é, como o Beto já falou, o André falou, uma catástrofe, né?
E a gente tem que avaliar no caso, porque há as improvisações de um ser que não é evangelizador e há as improvisações de um ser que é evangelizador. Porque nós nos encontramos, muitos de nós, aliás, eu brinquei, né? Falei, nossa, eu achei que era só nos Estados Unidos que tinha isso, né? No Brasil também. A questão dessa loucura que a gente viu ali no vídeo, né? E, por exemplo, hoje, lá no Luz Divina, nós não temos férias na evangelização. Então, hoje tem 6 evangelizadoras aqui e uma no Luz Divina. E essa uma é dos pequeninos. Então, o que nós fizemos? Priorizamos os pequeninos para que continue com a evangelizadora deles. E uma mãe, que é trabalhadora da casa, que não é evangelizadora, vai supervisionar as crianças. Ou seja, não vai haver evangelização hoje. Que é melhor do que você colocar uma aula não preparada, um tema não preparado, sem nada de lógico, e faltando até, sobrando bondade e boa vontade, mas faltando até conhecimento mesmo doutrinário, para confundir a cabeça das crianças. E nós somos muito responsáveis. Você quer falar? Eu acho que uma coisa que nós devíamos refletir quando está falando sobre a relação e o que apareceu no vídeo, é que é óbvio que o vídeo trouxe uma situação exagerada. Sim. Então fica patente, né, tudo que a gente pode fazer de errado na hora de trazer um evangelizador, né, um educador para vir fazer esse trabalho. Mas eu acho que nós temos que nos perguntar, na hora que nós estamos fazendo esse trabalho diretamente com as crianças, é justamente isso. Bom, é lógico que eu não sou aquilo, mas será que eu estou sabendo fazer essa relação? Será que eu estou sabendo ouvir e chegar no nível daquela criança, ou conhecer qual é o nível daquela criança? Então, eu acho que é esse um ponto que me chama a atenção, né? E que a gente tem que prestar atenção, porque pode ser que, com toda a boa vontade com que a gente esteja fazendo, nós ainda estejamos falhando nesse sentido de ouvir mais a criança, de ver mais a criança, de ter mais a percepção do mundo e até num aspecto individual, né? Porque, inclusive, ali você via a diferença das idades e a diferença de conhecimento, né? E, Jussara, você trouxe algo importante, vou já puxar a partir da sua fala e aproveitando as demais contribuições. Sim, o improviso nós já vimos que não combina com a evangelização. Evangelização e improvisação não combinam definitivamente, pela seriedade e gravidade do trabalho. Agora, é lógico que o vídeo que foi colocado numa perspectiva de exagero, trazendo alguns estereótipos, juntou vários elementos que são vivenciados na realidade, mas ao mesmo tempo aqui e agora. Então, ficou tudo ali em evidência. Mas nos convida a reflexões. Então, a proposta do vídeo é uma proposta didática de apresentar algumas ações para a gente poder refletir e nos prevenir, cuidar para que não entremos em algumas brechas que podem desencadear ali ou comprometer a qualidade do nosso trabalho. E quando falamos em qualidade relacional, nós estamos falando da construção de vínculos. E é por isso que esse zelo na relação, esse zelo no diálogo, no olhar sensível, na fala sensível e na escuta sensível, faz toda a diferença para a construção de vínculos. Eu posso ter um trabalho doutrinariamente impecável, com o que há de mais moderno em termos de didática, mas se não houver vínculo coração a coração, não ocorre evangelização. A qualidade relacional é o que vai dar a liga, é o que vai dar sentido a toda a ação evangelizadora. Por isso a necessidade da sensibilidade, de se conhecer os nossos evangelizandos. Vocês falaram muito bem. Não é que ele estava errado, ele sequer conhecia as crianças. É natural, não conhecia. Nosso papel realmente é conhecer, é estar junto, é refletir junto, trabalhar numa visão de ouvir, de saber enxergar, de saber ouvir, de saber falar. E isso daqui é uma construção. Nós estamos lidando com comunicação interpessoal, com relacionamento interpessoal. E quando falamos em olhar sensível, nós estamos falando de ver de diferentes formas o mesmo objeto. Muitas vezes nós encaramos uma mesma situação de pontos de vista diferentes. E
nossa percepção também no exercício da empatia, de se colocar no lugar do outro para que todos possam enxergar as diferentes formas sem pré-julgamentos. Compreender que há outros pontos de vista é o início de sabedoria. Nós apresentamos e compreendemos que o outro pode ver a vida e o mundo de uma forma diferente da sua. E muitas vezes, aqui, no diálogo, é que a gente vai entender que estamos falando da mesma coisa. É compreender que nós lidamos com a ponta do iceberg. As nossas crianças e os nossos jovens, quando entram nos centros espíritas, eles se nos apresentam apenas como a ponta do iceberg. Há todo um universo submerso que desconhecemos e não nos compete conhecer, mas nos compete reconhecer que existe. Percebem as diferenças? Não nos compete entrar nesse universo que é do mundo íntimo de cada um, mas nos compete reconhecer que aqui existe um passado, no sentido de história, um futuro na perspectiva das expectativas de vida. A nossa criança e o nosso jovem é muito mais do que aquilo que vemos neles. Isso é relacionamento interpessoal, é reconhecer que é algo muito maior. E essa frase de Emmanuel me chama particularmente a atenção. Senhor Jesus, faze-nos observar por misericórdia que Deus não nos cria pelo sistema de produção em massa e que por isso mesmo cada qual de nós enxerga a vida e os processos de evolução de maneira diferente. É reconhecer as individualidades, as diversidades. Isso é qualidade relacional. Lembrarmos-nos das 3 peneiras de Sócrates na sensibilidade do falar. Todos se lembram dessa historinha? O saber falar implica o reconhecer se aquilo que nós vamos dizer é verdadeiro, se é necessário e com toda a gentileza e bondade do mundo. Então nós temos que nos fazer essas perguntas. É verdadeiro? É útil? Vai trazer benefício para alguém? É algo positivo? Porque se tiver um não em algum deles, passa para frente, guarda, não precisa. Esse esquema aqui, ele é bastante funcional. O que você vai comentar? Precisa mesmo dizer? Não. Se não precisa, guarda. Se precisa, é útil? Não. Então guarda. Se for útil, pode ofender alguém? Sim, então guarda. Se não for ofender ninguém, é apenas um palpite? Sim, se for, guarda. Se não for, gostaria de ouvir? Não, então guarda. Se gostaria de ouvir, então comente. Todo mundo faz isso, não faz quando vai comentar alguma coisa? Passa por... Não, é rapidinho, tum. Ah, então tá, vou falar. Não é isso que acontece com a gente no nosso dia a dia? Pois é. Se isso nós colocássemos em prática, resolveríamos 90% dos nossos problemas interpessoais, que são da ordem da comunicação. Então, lembrarmos-nos desse pequeno esqueminha que é simples, funcional, e que se a gente conseguir nos habituar a pensar assim, certamente muitos problemas estarão solucionados. A boca fala do que está cheio o coração. Muito zelo naquilo que vamos verbalizar, principalmente com as crianças e com os jovens. Aquilo que é positivo, qualidade, um elogio, não há problema ser feito em grupo, em público, mas se é um alerta, se é uma orientação mais específica, que seja feito de forma privada. Não nos compete constranger ninguém. O processo educacional não é um processo de constrangimento. De crescimento, sim, de constrangimento, não. Então, ter muito zelo de que o mal não merece comentário em tempo algum, e vimos aqui, como vocês falaram muito bem, tanto nos pares, de evangelizador para evangelizador, bem que a Cláudia podia ter vindo, quando, não vamos falar nisso, né? Já falou, assim, não? Então é um zelo entre os pares, mas também proporcionar entre eles, entre todos, sempre valorizar o bem. Guarde cuidado no modo de exprimir-se, pois em muitas ocasiões as maneiras dizem mais do que as palavras. Às vezes o que temos a dizer é importante, mas a forma que escolhemos é dolorosa. Então, muito cuidado na forma de nos expressar para não ferir. Não nos compete nenhum tipo de ferimento. E ensinar a escuta sensível, o saber ouvir. Às vezes nós temos cursos de oratória, mas, como nos diz, não temos cursos de escutatória. E o saber ouvir é fundamental. As crianças e os jovens se sentem valorizados quando são ouvidos também, nas suas histórias, nos seus medos, nas suas expectativas, nas suas realizações.
é importante exercitarmos a escuta sensível para que possamos ensiná-los a escutar também. Esse é um processo importante. Ouça quem tem ouvidos de ouvir, já nos dizia o nosso mestre. E a regra áurea do relacionamento interpessoal. Fazer ao outro o que gostaria que o outro vos fizesse. Essa é a regra do relacionamento humano. E aí nós passamos a refletir. O evangelho é princípio ou é finalidade da evangelização? O que vocês acham? É princípio, é finalidade e é meio. É o meio pelo qual o processo efetivamente se realiza. E é por isso que nós trouxemos aqui essa frase de Meimei, quando nos diz que estejamos atentos e sensibilizados ao sofrimento do próximo, abraçando com sincero afeto os seres frágeis que se encontram na infância. Essa frase está na mensagem de vocês, mas ela fala com clareza: precisamos agora menos de teoria e mais sentimento na nossa evangelização. Lembremos-nos então que qualidade relacional é receber as nossas crianças e os nossos jovens como Jesus receberia. Ok? Tudo bem? Então, nos lembrar como favorecer o acolhimento e a construção do vínculo de confiança, no que consiste esse olhar sensível à falha e à escuta sensível, e quais elementos podemos considerar para o processo de comunicação. Essa é a síntese da qualidade relacional. Ok? Vamos à última, qualidade organizacional. Opa, desculpa, não vi. Quem que gostaria? É o azul, né? Azul! Não, eu só queria fazer um comentário com relação à qualidade relacional, que é muito importante isso para nós, como evangelizadores, ter esse relacionamento com os nossos evangelizandos, porque eles trazem muitas coisas durante a aula, que se nós estivermos atentos, nós estivermos em conexão com eles, a gente pode ajudá-los. Por exemplo, nós temos uma família lá que as crianças são adotadas, então tem todo um processo, as meninas sofreram muito em foster homes e tal. Então, quando tem, por exemplo, o Dia das Mães, eu não falo em mãe, eu falo em família. Porque para aquelas crianças o importante é saber a importância que elas estão tendo a oportunidade de ter uma nova família, que independente de ser a mãe ou o pai, são pessoas que estão cuidando delas. Então, é muito importante a gente ter esse vínculo com as crianças e conhecê-las, porque à medida que a gente trata um tema, nós podemos auxiliar de alguma forma, de uma forma sutil, sem falar, isso é para você, mas de uma forma sutil a gente pode auxiliar as nossas crianças com as dificuldades que eles têm no dia a dia. Vamos lá. Posso? Antes de eu pular para a parte organizacional, eu queria só compartilhar, eu não lembro quem falou, mas a minha mãe não me deixa esquecer. Ela ouviu numa palestra e repete para mim direto há anos que a gente tem uma boca e 2 ouvidos, né? Então, com relação ao que foi falado antes, me fez lembrar que se a gente ouvisse mais e falasse menos, a qualidade do relacional melhoraria bastante. Perfeito. Com relação à qualidade organizacional, that's a really hard word para falar em português, muita coisa já foi falada aqui. A questão do planejamento e da flexibilidade dentro do planejamento, do preparo. Então, eu vou só acrescentar 2 coisas que a gente comentou aqui que ainda não foram faladas. Na questão dentro da evangelização, a questão da rotina e de ter uma estrutura, é muito importante de comunicar essa estrutura. A gente comentou sobre como as crianças às vezes são muito ansiosas e ajuda, né? Você chegar, assim, no exemplo do filme, como ele não tinha uma organização para a aula, eles tomaram conta daquilo ali, né? E aí eles que tomaram controle. Então, assim, aquela importância de falar, ok, hoje nós vamos descobrir tal tema, depois a gente vai fazer tal atividade, depois a gente vai limpar a salinha e depois a gente vai fazer a nossa prece. Então, assim, criança gosta de rotina, de estrutura. Então, não só planejar, mas comunicar,
o que vai ser feito aquilo ali, e alguém comentou até que hoje nas escolas eles estão introduzindo essa questão de apresentar a agenda, pauta que fala? Sim. E com relação ao externo da evangelização, a gente comentou um pouquinho sobre como é importante a gente ter uma sintonia com a Casa Espírita, com os outros departamentos, com o grupo dos pais, enfim. A gente fez a analogia de uma orquestra, porque às vezes, assim, até assim, os professores da evangelização, se está cada um fazendo uma coisa e falta aquela comunicação, né? É aquela coisa assim, você pode estar tocando um piano maravilhosamente, ou um violão maravilhosamente, fenomenal, mas tenta colocar aquilo tudo junto e dói o ouvido, porque falta aquela harmonia, aquela sintonia. Então, essa organização também de, né, por exemplo, na aula lá, faltou a gente já tem um plano B, como foi falado antes, o apoio das outras... os outros departamentos para poder, né, todo mundo estar em sintonia. Essa organização também faz muita diferença no trabalho. Então, acho que foi isso que a gente comentou. Você quer? Eu só vou falar um momentinho, de que o plano espiritual é altamente organizado. Então, que a gente também não leve essa parte organizacional para que pareça uma coisa burocrática ou chata. Exato. As coisas precisam de uma organização para poder funcionar. Excelente. Parabéns, grupo, que lindo. Realmente, vocês levantaram questões importantíssimas e que estão intimamente relacionadas à qualidade organizacional. E, de fato, o nosso plano espiritual nos ensina muito, não apenas nos grandes romances que nós lemos, mas mostra uma estrutura que funciona graças a uma organização. E não se trata de burocracia, se trata sim de uma sincronia de ações para que alcancemos juntos o êxito da tarefa. Bezerra nos fala isso de uma forma muito clara, em especial quando aborda a integração das áreas. Os responsáveis pelos centros, grupos, casas e núcleos espiritistas devem mobilizar o maior empenho e incentivo, envidando todos os esforços para que a evangelização de crianças e jovens faça evidenciar os valores da fé e da moral nas gerações novas. É necessário que a vejam com simpatia como um trabalho integrado nos objetivos da instituição e jamais como uma atividade à parte. O convite que Bezerra nos faz é para que olhemos com carinho como uma ação integrada. Todas as ações estão integradas. Não existe uma ação que é um anexo, que é um apêndice. Igual ele falou assim, não, minha função aqui é só cuidar de vocês enquanto seus pais estão na reunião. Vocês lembram dessa parte? Não, é uma atividade que tem um objetivo por si, em sincronia com a reunião pública, com os estudos com o grupo mediúnico, com o atendimento espiritual, com a promoção social, enfim. Todas as áreas se sincronizam porque tem valor integrado. Cada um atende num determinado aspecto, mas tem sentido no seu conjunto. Então, é preciso sim essa ação integrada. E quando nós pensamos em quando e onde a evangelização ocorre, nós expandimos também a nossa visão, pois compreendemos que ela ocorre no lar, ocorre no centro espírita de forma sincronizada, ocorre também no mundo virtual. Nós podemos aproveitar as ferramentas de comunicação, as ferramentas digitais, as redes sociais, como uma real ação evangelizadora. Grupos virtuais podem conduzir estudos de formação, grupos de jovens, o que ocorre no meio virtual, e que vão favorecer certamente a construção de vínculos para aqueles que às vezes momentaneamente não podem estar presentes no centro espírita. Mas as construções, os diálogos, as reflexões, os estudos estão ali acontecendo. E no mundo espiritual também. Não tenhamos dúvida de que, para além daquelas 5, 10, 15, 20, 25 crianças que estão ali no centro naquele momento, tem muitas crianças que vêm participar do trabalho, que nos fogem aos olhos físicos, mas que estão ali participando das atividades e muitas já se preparando para a reencarnação. Então, estejamos atentos de que o mundo espiritual está presente. O centro espírita funciona 24 horas. No mundo físico,
no mundo espiritual, servindo como esse polo de luz. E lembrando que quando falamos em qualidade organizacional, estamos falando de estrutura e funcionamento do trabalho, da integração das áreas, do planejamento das ações, e não existe um modelo único de organização que vai dar certo em todos também. Toda organização, ela também é singular para aquela estrutura do centro, para aquela comunidade. Então, todas as organizações são plurais a partir do contexto que existe. Então, envolve preparação do ambiente físico e espiritual, a formação inicial e continuada dos evangelizadores, a organização de um planejamento e de um cronograma temático, o registro das atividades e das ações, até para que não reinventemos a roda. Esse registro é importante para aqueles que virão. Então, todos aqueles, nós estamos formando o leito do rio. Nós estamos trabalhando numa estruturação daqueles que virão assumir posteriormente o trabalho e que já vão já vão desenvolver a partir daquilo que já está sendo construído. Então, há uma necessidade de organização. Também de eventuais setores de apoio, de uma música, de uma equipe de teatro, da arte, às vezes há no centro alguns irmãos que têm mais habilidade com preparação de recursos didáticos. Então você vai montando as equipes de apoio simultâneo. Integração com as demais áreas do centro espírita, fundamental para que todos se valorizem igualmente, para que sintamos que o grupo mediúnico é fundamental, que os estudos dos adultos são fundamentais, que a evangelização é fundamental, que o atendimento espiritual é fundamental. Todos eles são importantes e precisam estar em orquestra, tocando a grande melodia da doutrina espírita. E a integração e fortalecimento da equipe, fundamentais também para o êxito do trabalho. Zelarmos entre nós pela equipe. A qualidade relacional, pedagógica, doutrinária também entre nós, na grande equipe de Jesus em ação. E amanhã nós vamos ver esse assunto aqui de uma forma muito especial, os espaços de ação, pois sabemos que organizacionalmente existem vários espaços de investimento simultâneo junto à criança e junto ao jovem para que possamos conseguir o êxito da tarefa. Então, quando pensamos na organização, quais elementos devem ser considerados na organização física, na estrutura funcional? Os dias e horários que estão sendo oferecidos são os melhores para atingirmos os objetivos? Podemos repensar uma estruturação física? Isso tudo é dialogado em equipe com os centros espíritas, para que todos se sintam pertencentes e corresponsáveis pelo êxito da tarefa, que não é da pessoa A ou da pessoa B. É de todos. Todos alcançarão os objetivos juntos. E da própria estrutura pedagógica, que envolve cronograma temático, planejamento, como foi muito bem colocado. Isso é qualidade na organização. Queridos, então fizemos um super investimento em 4 qualidades importantíssimas: doutrinária, pedagógica, relacional e organizacional. Qual delas a gente precisa priorizar no centro espírita? Todas. Simultaneamente. Às vezes, como a gente falou, priorizamos muito uma, mas esquecemos da relacional. Às vezes está excelente na relacional, mas está faltando a qualidade doutrinária. Então nós temos que investir nas 4 simultaneamente. Esse é um compromisso de todos. E para encerrarmos esse momento, o nosso convite para que a gente reflita sobre essa passagem da mensagem do nosso amado Dr. Bezerra de Menezes. Uma reflexão de que uma instituição espírita, qualquer centro espírita e todo centro espírita representa uma equipe de Jesus em ação. E como tal, deverá concretizar os seus sublimes programas de iluminação de almas. Reflitamos, amigos, nessa bela tarefa na qual nós estamos inseridos. Fazemos parte de uma equipe de Jesus em ação ao integrarmos as atividades do Centro Espírita. Que possamos, então, investir nesse relacionamento. E mesmo que sintamos a nossa lâmpada bem fraquinha para iluminar almas, lembremos-nos do que a gente falou agora há pouquinho. Ilumina os companheiros da retaguarda e os vanguardeiros do amor alimentar-te-ão a lâmpada. Sim,
Nossas lâmpadas são pequenininhas, ainda são fraquinhas, mas quando nos dispomos a servir, os vanguardeiros do amor, que são os verdadeiros coordenadores da tarefa, intensificam os nossos watts, potencializam a nossa lâmpada para que a gente possa saber bem iluminar. E assim, novamente, para que possamos fazer brilhar a nossa luz. Ok? Todos bem? Ufa, chegamos! Queridos, muito obrigado pela atenção de todos, então. Esse foi só o começo, né, Tininha? Assim, os cartões. Gente, tem tanta gente para agradecer que eu acho que eu vou agradecer a prestação um pouquinho hoje, porque amanhã. Mas a gente quer agradecer a presença de todos vocês. A gente quer agradecer, em especial, a coordenação dessa casa, que tem dado um apoio imenso para esse encontro. E esse ano em especial, as nossas salinhas, quem pôde ver, tem uma palavra que eu adoro muito, né, que a Miriam e a Janine falam, é o pertencimento. Então, quando a gente decora uma sala, não é só porque a gente quer enfeitar, a gente quer tomar posse dela. É que a gente quer que as crianças e os jovens, ao chegarem, eles se sintam parte desse ambiente. Então, a gente quer agradecer a coordenação da casa, os trabalhadores da casa, gente, que coisa mais linda, todos, da recepção, da cozinha, da limpeza, da manutenção, tem sido um apoio imenso para nós. E também o Tri-State, que está aqui representado em vários centros, né, vários representantes, que também tem sido esse apoio para nós, aos educadores do centro, de todos os centros, que também se reúnem conosco, aqueles que não se reúnem, mas participam, né, desse trabalho lindo, o nosso agradecimento ao som, à música, à poesia, a tudo. E a gente queria só avisar que amanhã a Carol, uma das nossas trabalhadoras adultas, vai estar com as crianças. E mais tarde se juntar com ela, a Juliana, também. Então, se você tem uma criança menorzinha, ou o seu companheiro do centro deseja vir, mas não tem com quem deixar, elas vão estar na sala com as crianças. Vocês também, se quiserem, tem a sala que está sendo transmitida ao vivo, simultaneamente. Se quiser sentar, a mãe que quiser amamentar ali na sala de bebês, fica à vontade. Não deixe de participar por causa que seu filho está sozinho, porque você não tem com quem deixar. Tragam. Eu sei que o dia é longo, mas vem pelo menos um pouquinho. Vem de tarde ou vem de manhã. Ou fica o dia inteiro, né? E aí, gente, a gente só quer agradecer e convidar a Jussara para fazer a nossa prece final. Vou fazer só um comentário antes. Vamos ver se vocês concordam comigo. Vocês podem ir para casa hoje e esquecer tudo o que a Miriam e o que a Janine falaram. Porque elas nos deixaram em exemplo. No momento em que elas chegaram preparadas com o embasamento doutrinário necessário para passar para nós esses conhecimentos. No momento que elas, através da dedicação e do trabalho de décadas, vêm e apresentam um modelo pedagógico para trabalhar com as nossas crianças, que somos nós. E no momento que elas chegam e se relacionam e estão abertas a esse convívio, a troca de ideias, e no momento em que, mostrando um exemplo fantástico de organização, termino na hora combinada. Parabéns, porque é difícil nós encontrarmos palestrantes que realmente respeitam os horários da organização, mesmo quando ainda foge um pouco de todos nós, aquele horáriozinho do lanche, né? Que a gente é para ser 15 minutos, virou 30, virou 40. Então, muito obrigado pelo exemplo que vocês deram de tudo aquilo que nós temos que realmente colocar em prática nas nossas salas de estudos espíritas. E convidando então a todos a fecharem os seus olhos e a sentirem a presença dos irmãos espirituais que estiveram conosco muito antes de aqui adentrarmos.
sabedores da importância desse trabalho de educação dos nossos espíritos, de continuidade nesse processo de educar aqueles que aqui retornam ao nosso planeta em condições que apresentam ainda muita deficiência moral e que nos são trazidos pela vida ao nosso convívio para que possamos guiá-los. Que tenhamos sempre a nos nortear os exemplos vivos de Jesus. Que possamos representar, através da doutrina espírita, ainda que conscientes de nossas fraquezas, de nossa pequenez, aquilo que representa o verdadeiro trabalhador espírita. Não acreditemos que aqui fomos colocados por acaso, que não existe todo esse planejamento que hoje aprendemos aqui da parte do plano espiritual. Nunca nos sintamos desamparados, porque ainda que a nossa luz brilhe de maneira muito pequena, muito fraca, a luz daqueles que nos antecederam e daqueles que nos auxiliam nessa tarefa é o suficiente para guiar toda a humanidade. Que possamos aproveitar essa oportunidade que fomos chamados, nesse convívio, nesse momento fraterno, com o desejo sincero de aprendermos e de acertarmos nessa encarnação, darmos a devida importância ao trabalho com as nossas crianças, com os nossos jovens, com aqueles que ainda que caminhando na escuridão e no desequilíbrio que encontram no mundo, possam, ao seguir os nossos passos, encontrar aquela chama ainda que pequena, que possam guiá-los pelo caminho reto da vida eterna, da vida segura, com o nosso Mestre Jesus. Que os mentores espirituais desse país, que trabalham pelo esclarecimento espiritual dos Estados Unidos, pelo esclarecimento espiritual das nações, que nos assessoram em nossas casas espíritas, pequenos pontos de luz, que estejamos abertos a essa influência, a sua presença, e que não titubeemos em realizarmos as tarefas que nos foram confiadas. Nunca duvideis de si mesmo. Nunca duvideis da grandeza dos vossos exemplos, das palavras que poderão ser aquelas que conduzirão com serenidade, de maneira segura, a todos aqueles que têm a oportunidade de segui-los. Sigam confiantes, sigam com a certeza que Jesus está em nós e que o Pai habita em cada um dos nossos corações. Senhor, Mestre amado, emocionados agradecemos pelo amor que sentimos, pelo abraço fraterno que estamos recebendo nesse momento. Que possamos voltar, retornar aos nossos lares com essa alegria, com essa sincera disposição de unidos continuarmos nesse trabalho. Que o Senhor nos abençoe, que os amigos espirituais nos auxiliem em nossa jornada. E que nosso Pai amoroso seja sempre convidado
para participar de todos os momentos de nossa vida. Obrigado, Senhor. Gente, a gente tem, a Miriam e a Janine trouxeram uma coisa do Brasil para cada centro espírita. Tem algum centro espírita que está aqui hoje que não vai estar aqui amanhã? Aqui é um centro só, ponto de luz, e o SDNY. Ok? Alguém mais? Na verdade, só retificar. A Miriam trouxe uma publicação da FEB, que realmente é um fundamento. Na verdade, ela foi organizadora dessa obra Sublime Sementeira, que traz ali um conjunto de mensagens sobre evangelização e que são realmente fundamentais para o nosso trabalho das casas espíritas, tem nos ajudado muito e por isso compartilhar. E duas outras publicações, aí só você podia pegar lá dentro daquela salinha, 2 sacolinhas, 2 outras publicações que foram construídas com os 27 estados da Federação do Brasil, que se constituem subsídios para a ação evangelizadora da criança e subsídios da ação evangelizadora da juventude. É um material que ficou realmente muito rico. Eu estou falando agora como evangelizadora e coordenadora da tarefa na minha casa espírita, e que sem dúvida tem sido uma referência para nos ajudar desde a organização e elementos todos que a gente se referiu aqui na busca da qualidade pela ação evangelizadora. Então, esses livros, o Sublime Sementeira, que é uma coletânea de mensagens espirituais sobre a evangelização espírita infanto-juvenil, e esse livro são Orientação à Ação Evangelizadora da Juventude, Subsídios e Diretrizes e da Infância. Então, eu acho que a gente agradece muito a disponibilidade da Federação Espírita Brasileira de brindar cada uma das casas aqui representadas. Inclusive, ela trouxe para as casas que não vieram, para as casas que não puderam estar presentes, e ela vai deixar também como um material, que é uma colaboração da Federação Espírita Brasileira para todos nós. Então, a gente já agradece, Miriam, porque, sem dúvida alguma, todo e qualquer material, né, que pode ser compartilhado, em especial esses que são construídos coletivamente, podem ir ao encontro das nossas demandas em qualquer parte do mundo que estamos fazendo o movimento espírita. Então, é esse o presente, né, simbólico aí. Você pode... E haviam me perguntado, esse material, essas reflexões sobre as concepções, as qualidades, os eixos integradores que a gente conversou hoje, estão todos organizados nessas obras. Então, toda a fundamentação doutrinária, organizadinha nesses tópicos que a gente abordou, estão nesses documentos, tá bom? Pronto, pode. E podem ser traduzidos para o inglês, e aceita a colaboração de todos que estão, para que a gente possa ter rapidamente isso traduzido, inclusive da nossa querida tradutora, que ajudou a gente aqui hoje nesse trabalho, e que nós devemos também fazer uma reverência, mostrar a nossa gratidão por esse trabalho, né, de ajudar aqueles que não podiam compreender o português. Então, vamos lá fazer uma força de trabalho, que rapidinho a gente acaba isso. Ótimo. Miriam, pode pegar. É para a Jussara e para... Hello? Gente, amanhã o centro aqui abrirá às 8 da manhã, o café da manhã 8h30 e as atividades 9h30. E quem estiver participando amanhã das atividades, a Miriam quer falar só uns minutinhos, se você puder ficar aqui, a Lígia, Ângela, Temes. Quem participou da reunião online? Não tá? Não. Já foi. A Ângela também, Ângela, Lígia, Rafa. A Rafa não sei se vai poder. Rafa. Mas ela não sei se ela pode ficar aqui. Quem mais foi?